Saúde e paz a você que nos acompanha nessa reflexão sobre a Eucaristia. De 11 a 15 de novembro de 2022, aqui no Brasil celebraremos o 18º Congresso Eucarístico Nacional e ocorrerá em Recife, no Pernambuco. O tema deste congresso é Pão em todas as mesas. Nós entendemos já pelo tema e lema deste congresso que há uma unidade inseparável entre comungar o Cristo na Eucaristia, acolher este dom maravilhoso do Senhor presente no meio de nós e servi-lo na pessoa que mais precisa, garantindo pão e vida para todos. É preciso adorar muito o Senhor, mas responder a esta adoração com um serviço concreto em favor dos outros. Não tem como separar adoração e serviço. Comungar o Cristo significa tornar-se também Eucaristia para os outros. Cristificar-se, configurar-se a Cristo a tal ponto de que, de tanto comungar, os outros possam perceber em mim um gesto de serviço, de amor ao próximo, que este mundo tanto precisa. Se nós aprofundamos um pouco mais sobre o sentido da Eucaristia, vamos perceber que a Eucaristia é um mistério de fé proclamado. Adorar o Cristo significa conhecer de fato quem está diante de nós. Alguns aspectos podem, neste momento, nos ajudar. Primeiro, que a Eucaristia, ela nos remonta numa espécie de pré-história da Eucaristia, a Páscoa da promessa. Isto é, os judeus celebram sacramentalmente a saída do Egito, o êxodo, com pão e cordeiro, até hoje. E a ceia pascal judaica condensa o passado e o futuro no presente. Tudo o que foi prometido se realiza de uma forma plena para nós cristãos em Jesus. Em Jesus, nós temos um novo êxodo, a nova Páscoa que liberta a todos. Assim como na Páscoa judaica há o Cordeiro, para nós Cristo é o Cordeiro Pascal, imolado, sacrificado para a salvação de todos. O evangelista São João associa a morte de Jesus exatamente à hora em que os cordeiros eram imolados em Jerusalém para a festa da Páscoa. Enquanto a antiga aliança comemorava a realização das promessas do Senhor em favor do seu povo, o Cristo estava sendo imolado, sacrificado no madeiro da cruz. E assim como o cordeiro vai ao matadouro em silêncio, manso, humilde, de forma semelhante, profunda e infinita, o Cristo humano e divino, totalmente homem, perfeitamente Deus, vai em silêncio, carregando sua cruz para o sacrifício, para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso, o Novo Testamento compreende a Eucaristia nessa relação profunda entre a refeição pascal que os cristãos celebram e memória e sacramento do sacrifício de Cristo que renova a aliança com seu sangue e faz participar da força salvadora de sua morte. Por isso, não se separa na compreensão da Igreja a Eucaristia enquanto ceia e sacrifício. É uma mesa, é uma ceia, mas é ao mesmo tempo memória atualizada do sacrifício de Cristo, o sacrifício incruento, sem um derramamento de sangue, mas o mesmo sacrifício, atualizado cada vez que celebramos a Eucaristia. Não sabemos exatamente se a última ceia de Jesus com seus discípulos foi uma ceia pascal judaica, mas foi de fato aquela última ceia que deu origem à ceia pascal dos cristãos. Esta ceia pascal dos cristãos, ceia que recorda o sacrifício, que atualiza o sacrifício de Cristo, é que nos faz celebrar a presença do Senhor em cada Eucaristia. Por isso, a Eucaristia é o sacramento pascal. A celebração ritual dos judeus é substituída pela Eucaristia. Como bem diz o Tantum Ergo Sacramento,
segundo o seu autor, São Tomás de Aquino, tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Então, nós temos agora em cada Eucaristia memória e atualização do novo e definitivo êxodo, da saída do humano da morte para a vida, da treva para a luz. Cristo, luz e vida para todos os que comungam seu corpo e seu sangue no pão e no vinho consagrados. A Eucaristia faz um memorial da morte de Cristo na cruz, sua entrega ao Pai. Ele é o servo que se entrega para o bem de todos. A nova Páscoa, porque a primeira Páscoa é a dos judeus, a Páscoa nova é a morte de Cristo. E a celebração desta Páscoa é a Eucaristia. É bom lembrar que a Páscoa dos judeus porque Páscoa significa passagem. A Páscoa dos judeus recordava a hora em que os judeus se preparavam comendo cordeiros, ervas amargas, comiam em pé, porque iam sair do Egito, da escravidão do Egito, e iam atravessar o Mar Vermelho. Todas as portas das casas dos judeus deveriam estar marcadas pelo sangue do cordeiro que eles sacrificaram para o jantar. Quando o anjo da morte passou, aonde havia a porta da casa marcada com o sangue do cordeiro, ali não houve morte. Ali os primogênitos foram salvos da morte. Todas as outras casas tinham mortos. Vejam, a passagem nossa agora, da Páscoa cristã, é que todo aquele que comunga, todo aquele que reconhece o sangue do Cordeiro verdadeiro, que é o próprio Cristo, é Deus que se encarna e derrama seu sangue para que todos tenham a vida, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso a nossa Páscoa celebra, na Páscoa de Cristo, a nossa Páscoa. Quem comer deste pão viverá eternamente. O Cordeiro faz com que o anjo da morte passe e não ocorra a morte eterna daqueles que comungam a Eucaristia. Pois bem, qual é o centro da Eucaristia? Bom, como todos os sacramentos, também a Eucaristia tem matéria e forma. Qual é a matéria da Eucaristia? É pão e vinho. Pão e vinho. Pão e vinho, fruto da terra, trigo e uva, e do trabalho humano, terra e trabalho humano, que são entregues nas mãos do Senhor, o Senhor do universo, para que Ele nos, mais uma vez, conceda a graça de termos o corpo e o sangue do Senhor em nossos altares. Por isso, a matéria e a forma é pão e vinho, e nós sabemos que a forma especial são as palavras de Cristo na instituição do sacramento e pela invocação do Espírito de Deus sobre os elementos. O Concílio de Florença, no século XV, disse: todo efeito que a comida e a bebida material operam em relação à vida corporal, sustentando, alimentando, reparando e deleitando, este sacramento da Eucaristia opera em relação à vida espiritual. Também a Eucaristia é alimento no caminho para Deus. Por isso, a Eucaristia, corpo e sangue no pão e vinho consagrados, é sustento para o ser humano a caminho da casa do Pai. Agora, é muito importante nós percebermos nos sinais visíveis a graça invisível. Qual é o móvel mais importante de todo o conjunto do altar, do presbitério? Onde está o centro de tudo? Está no altar. O altar, numa igreja, ele recorda tanto a cruz quanto todo o sacrifício de Cristo. Por isso que, no momento em que começamos a missa, a Eucaristia, nós beijamos o altar. Cada vez que passamos diante dele, fazemos uma inclinação para reconhecer que ali está o centro de toda a nossa vida. De tudo que nós temos na igreja, num espaço sagrado, o altar é o centro. O altar sempre é o centro.
Nós temos o sacrário como uma reserva importantíssima, onde o Cristo é adorado e reconhecido. Mas quando começa a celebração da missa, o centro não é mais o sacrário. O centro é o altar, onde ali pão e vinho oferecidos pela mão humana, pela graça de Deus, nos são devolvidos como Eucaristia. Aquela reserva que fica no sacrário é para levar aos enfermos, especialmente, ou para aqueles que não puderam participar da Santa Missa, mas precisam do banquete eucarístico para prosseguir seus dias. Por isso, é a dimensão missionária do Senhor que vai muito além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Ele vai ao encontro da ovelha que precisa deste pão e deste vinho. E claro, mas também fica para todos nós, no sacrário, o sinal desse sacrifício realizado sobre o altar. Fica no sacrário, nessa reserva eucarística, um chamado constante a reconhecermos a presença do Senhor sempre na Eucaristia, mesmo quando não temos a Santa Missa. Por isso, os cristãos desenvolveram ao longo dos anos, ao longo dos séculos, um culto eucarístico fora da missa. É, por exemplo, o que nós chamamos de as adorações, fazemos também as visitas ao sacrário, tudo aquilo que veio muitos anos depois do início do cristianismo, para fortalecer também o nosso reconhecimento. E nisso está também Corpus Christi. Corpus Christi nasce da necessidade de colocar publicamente, de expressar publicamente o que celebramos dentro de nossas igrejas. E por que numa quinta-feira? Porque foi numa quinta-feira santa que nós celebramos a Eucaristia lá no Tríduo Pascal. Toda quinta-feira recorda muito bem esta entrega do Senhor na Páscoa. Pois bem, ainda precisamos ver que Jesus escolhe pão e vinho. Por que pão e vinho? São sinais escolhidos que têm a intenção de mostrar pão e vinho, alimento e bebida que salvam o humano. São elementos necessários à sobrevivência. Assim como precisamos de comida e água para viver, precisamos deste pão e deste vinho. Comer e beber é incorporar o cosmos em nós. Nós pegamos um pouco da terra, um pouco de tudo que existe aqui neste mundo para que o nosso corpo sobreviva. O trigo, a uva, o pão, o vinho. Da mesma forma, há uma necessidade de pegar, de comungar, de integrar em nossa vida aquilo que Deus nos concede, participar da vida divina. Por isso, há necessidade desta comunhão. Por que o pão? É a comida mais comum do ser humano, satisfaz a fome, é fruto da terra, é dom de Deus e do trabalho humano, tarefa de cada ser humano. É causa e símbolo da alegria, da convivência, da fraternidade. Nós chamamos de companheiro aquele que come o pão conosco, aquele que está conosco comendo o mesmo pão. É mais que sustento do corpo, é alimento da solidariedade, é encontro da humanidade. Portanto, o pão é um símbolo muito importante por ser escolhido por Jesus, para nele, a partir das palavras da Igreja e da invocação do Espírito Santo, nós termos não só pão, mas carne. O pão se torna a carne de Jesus. E qual é o pão mais adequado? É o pão ázimo ou o pão fermentado? Nós sabemos que os nossos irmãos ortodoxos usam pão fermentado. Os evangelhos não dão importância sobre o tipo de pão utilizado na Eucaristia. As primeiras comunidades não usavam pães ázimos, justamente para diferenciar-se da ceia judaica, que só comia pão ázimo. E assim enfatizavam a novidade cristã, que superava todas as promessas do Antigo Testamento em Cristo. Pois bem, no século IX, em território franco-germânico, começou-se a utilizar o pão ázimo com o desejo de imitar a Páscoa dos judeus. Eles queriam enfatizar a pureza do pão. É pão sem fermento, por isso que nós escolhemos pão ázimo. A hóstia ela remete a este pão ázimo, cozido sem fermento. E mesmo resistindo à novidade, aos poucos se aceitou e se impôs essa prática em Roma. Isso gerou
toda essa prática que nós temos até hoje de comungar com pão não fermentado. E por que o vinho? Né? É um símbolo natural e polivalente que sacia a sede. Bebida festiva, não tão primordial quanto a água, mas quem bebe vinho é sinal de alegria, de amizade, de inspiração e de aliança. Na ceia judaica se faz menção ao banquete escatológico da era messiânica. Na ceia judaica, inclusive, há um cálice para Elias, na esperança de que o profeta retorne, porque ele foi ao céu numa carruagem, espera-se a volta dele e se dá um copo de vinho esperando que Elias volte. O próprio Cristo apresenta-se como o vinho novo. Ele é o vinho novo das bodas de Caná. Recorda também o sangue, que para os judeus representa o que há de mais íntimo e sagrado num ser humano e se identifica com a própria vida. Por isso que Cristo, que vem da cultura judaica, ele relacionou esse vinho da ceia com seu sangue derramado na cruz. Por isso, quando nós comungamos o pão consagrado e o vinho consagrado na Eucaristia, nós comemos verdadeiro corpo de Jesus, verdadeiro sangue de Jesus, verdadeira comida e verdadeira bebida espirituais, sagrados, que colocam todo o ser humano, corpo, mente, espírito, alma, em relação com a divindade do Senhor. Olha que interessante, vale a pena observar isto. Nós comungamos algo material que sustenta tanto o corpo quanto o espírito. Por isso que os doentes, na fragilidade do seu corpo, precisam da Eucaristia. Por quê? Porque não bastaria uma intenção, uma bênção ou uma oração por eles. Não, precisa da Eucaristia, porque esta matéria glorificada, porque aqui poderíamos dizer que na Eucaristia já estamos diante do mistério do nosso corpo glorioso. Parece pão, mas é corpo. Parece vinho, mas é sangue. Nesse mistério entendemos o quanto do invisível que toca o visível. São sinais da terra, do céu sobre a terra, sinais visíveis. Né? Ainda, esta Eucaristia, esta ação de graças, é uma tendência vertical para Deus. É a nossa elevação para Deus. E por causa disso, para a gente se elevar, isso significa que nós devemos cuidar de sermos também oferentes, sermos capazes de entregar parte de nós para participarmos dessa refeição e participarmos também da bênção. Portanto, a Eucaristia é ceia, é uma refeição fraterna, que tem uma direção de comensalidade, de comungar Cristo e crescer na fraternidade. Vejam como foi difícil no tempo da pandemia comungar o Cristo ou participar da Eucaristia por meio online. Foi mais difícil, claro que sim. Havia um clamor enorme, mas acima de tudo um desejo incomensurável de participar da Eucaristia, de comungar Jesus. Depois, esta dimensão da comensalidade de família que se reúne em torno da mesma mesa, a mesa do altar e a mesa da palavra, para comungar Jesus, para escutar Jesus, também a necessidade de estarmos juntos e nos apresentarmos diante de Deus como eclesia, assembleia, igreja que está diante do seu Senhor. Em torno do Senhor se reúne a igreja. Por isso a ceia tem essa dimensão de comensalidade, de comer juntos e participar do banquete, porque quando chegarmos ao reino, o Senhor prometeu, isso ele disse na última ceia, nós sentaremos junto dele e cearemos com ele no banquete eterno. Mas, como eu comentei já antes, a ceia também é sacrifício. Por isso nós dizemos o sacrifício da missa. E a palavra sacrifício aparece algumas vezes durante o próprio rito da Santa Missa. Sacrifício é trabalho sagrado, sacro ofício, entrega, oblação, relação com o sacrifício da cruz. De que alguém se entrega para que outros possam crescer.
Um dos modelos mais bonitos de sacrifício que traduz, eu digo modelo, símbolo, mas não é o real sacrifício, é aquela imagem que existem em muitos altares do pelicano com seus filhotes. Na natureza, quando a mãe pelicano não tem alimento, ela fere seu peito, de tal forma que os filhotes vão comendo lentamente da sua carne para que eles cresçam. Na medida que eles vão crescendo, eles vão se alimentando cada vez mais dela, a tal ponto que pode ocorrer que eles cresçam e ela vai morrendo. Até que quando eles saem do ninho para fazer suas vidas, ela já está morta. A imagem é do Senhor que morre para que nós tenhamos vida. É Cristo que, para que o pecado não domine sobre nós, para que a morte, que é salário do pecado, não abale para sempre a obra do Senhor, que é o ser humano, Cristo mesmo se entrega. Cristo derrama seu sangue. É corpo dado e sangue derramado. Gostaria que a gente prestasse muita atenção nisto na Eucaristia. Corpo dado e sangue derramado para que nós tenhamos vida e quem crer nele não morre. Por isso que durante a consagração, durante o momento em que o pão e o vinho são consagrados, está a consagração e a transformação de toda a igreja. Por quê? Porque a igreja, enquanto sacramento de Cristo no mundo, na sua consagração está a transformação de toda a realidade do mundo, até chegar à realidade escatológica de Cristo. Por isso que Efésios 1:10 diz que nós esperamos que tudo seja recapitulado em Cristo. Cada Eucaristia condensa em si, reúne em si toda a consagração e transformação da humanidade e do cosmos inteiro. Por isso que nos Santos, no final do prefácio, antes de começarmos a participar exatamente da consagração, nós dizemos: com anjos e santos e todas as criaturas, homens, mulheres e tudo que há na terra, proclamam a vossa glória. A glória do Senhor é reconhecida por toda a criação. E a Eucaristia condensa, reúne e coloca à disposição de todos nós o que há de mais belo, o Senhor que se entrega por nós para que nós possamos não perecer, não morrer. Pois bem, são palavras e gestos que significam: eis o meu corpo, eis o meu sangue, tomai, comei, tomai, bebei. E todo aquele que comunga deste pão e deste vinho deve recordar que esta é uma presença do Senhor. É uma presença real. É uma presença verdadeira, substancial. Nós podemos tocar a hóstia consagrada. Nós podemos engolir a hóstia consagrada. Esta hóstia ou este vinho, eles se conformam ao nosso ser para que nós nos configuremos a Cristo, para que a nossa figura humana fique fortalecida pela presença divina. Por isso, nós comungamos corpo, alma e divindade de Cristo cada vez que recebemos a Eucaristia. Ele está todo inteiro nas duas espécies, em cada parte delas também. Significa que se eu comungar só pão ou só vinho, eu tenho o todo, porque todo Cristo está no corpo e no sangue, ou num pouco de vinho, ou num fragmento de pão consagrados. Corpo e sangue do Senhor. O que nós cremos, de fato, na Eucaristia? Cremos que Cristo está e se nos dá em comunhão nesse sacramento. Ele está. Por quê? Para que se torne presente a sua vida, para comunicar-nos sua própria vida e edificar a comunidade como seu corpo. Atenção, a Eucaristia não é uma devoção, ela é uma presença. Eu posso ser devoto de um santo, eu posso ser devoto de uma prática religiosa. Eucaristia é adoração, e é adoração sempre comunitária. A Eucaristia, ela sempre nos leva a viver em comunidade, nunca isolados. Mesmo se um monge vive
no isolamento de sua cela, ele sempre está em profunda comunhão com toda a igreja. Não existe Eucaristia no sentido privado. Existe sempre Eucaristia em que o eu comunga em favor do nós. Somos uma igreja que comunga. Somos individualmente pessoas que vivem em comunidade. Sem esta comunidade não entendemos a Eucaristia. Como os grãos de trigo são muitos e se unem para formar um pão, como os cachos de uva juntos oferecem o vinho, nós também, enquanto comunidade humana, porque fomos feitos para isso. Todo aquele que se isola, mesmo numa devoção eucarística, não existe possibilidade de isolamento, porque não se entenderia quem é a Trindade Santa, que é uma comunidade perfeita de amor. Sempre a Eucaristia faz nós sairmos de nós para irmos ao encontro do outro, porque assim fez Jesus. O que acontece com o pão e o vinho, para que creiamos que é corpo e sangue do Senhor, é também o que acontece conosco, que comungando do pão e do vinho, não nos fechamos, mas necessariamente nos abrimos aos outros, a perceber quem é o outro e como eu posso levar Jesus a ele, levando também vida para a pessoa. Por isso que o Congresso Eucarístico de Recife tem como lema pão em todas as mesas. Nós que comungamos o Senhor, que sabemos o quanto Ele ama a humanidade, não podemos ficar fechados e isolados diante daquilo que acontece ao nosso redor, em nossa casa, em nossa comunidade e paróquia, na nossa sociedade, no mundo. Desde nós chorarmos, por exemplo, o que aconteceu com os mártires na África, recentemente em Pentecostes, com o massacre que ocorreu, desde nós nos preocuparmos de rezar e promover a paz, não só entre Ucrânia e Rússia, mas em todo o mundo, até nos preocuparmos com o crescimento do sofrimento das pessoas, da miséria pós-pandemia em nossas realidades. As questões culturais, políticas, econômicas, todas entram na preocupação do cristão. Por quê? Porque onde faltar a verdade, a justiça e a paz, quem comunga não está sossegado. Porque Jesus, para que a gente pudesse ter vida, veio a nós, se encarnou e deixou na presença eucarística a força dos que caminham. Então, se nós comungássemos só para nós estaríamos equivocados na compreensão daquele que está conosco. E quem está conosco? É a presença de quem? É de Cristo. Cristo. Cristo crucificado e ressuscitado como em Emaús. Ele tem as chagas, os sinais das chagas da cruz, mas ele já está glorioso, num corpo glorioso. Portanto, quem comunga a Eucaristia, comunga tanto a encarnação do Verbo, quanto a redenção que o crucificado nos trouxe. E quem atualiza isto? Quem realiza essa admirável presença de Cristo na Eucaristia é o Espírito Santo. É esse mesmo Espírito que possibilita que nós, mediante a fé, acolhamos plenamente o mistério da Eucaristia, que incorpora-se a nós pela comida e pela bebida sagrados. Comungar pão e vinho, corpo e sangue do Senhor, só é possível porque o Espírito, na força dele, nós temos a transubstancialização, a transubstanciação do corpo e sangue do Senhor. Jesus é Deus presente, Jesus é o Filho de Deus, corporalmente presente entre os humanos. No batismo e na transfiguração, ele foi testemunhado pelo Pai e pelo Espírito. É ele que garante sua presença no mundo até o fim dos dias. Essa presença é atualizada em cada tempo, para cada ser humano, através do Espírito Santo. Após a ascensão de Cristo, a Eucaristia é o máximo sacramento da presença de Deus para nós. Nós não encontramos neste mundo nada que garanta mais a presença do Senhor entre nós do que na Eucaristia. Por isso a grandeza de reconhecer quem está na espécie sagrada. No pão e no vinho consagrados, nós temos presenças privilegiadas. Na palavra proclamada, nós temos a palavra do Pai para a humanidade. Por isso, quem comunga a Eucaristia deveria
apurar mais o ouvido e escutar a palavra. Tem gente que comunga da Eucaristia, mas não comunga da palavra. Isso é um problema. Por quê? Porque a palavra nem sempre vai dizer o que eu quero. Geralmente ela vai corrigir em mim aquilo que eu não estou habituado nem a pensar. Ela vai pedir para perdoar, para rezar por quem nos persegue, vai pedir para partilhar o que temos, vai pedir para não ficarmos demais ligados às coisas pequenas, mas pensar sempre e promover o que vem do alto, o Senhor e tudo aquilo que Ele nos ensina. Na comunidade reunida, quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, nós visibilizamos Cristo. E como em Emaús, o seu coração arde de todo fiel, enquanto Jesus explica as Escrituras. Por isso que a comunidade reunida para escutar a palavra atualiza aquele gesto de Emaús, em que se caminha escutando o Senhor. E depois de fazer um caminho, quando ele senta conosco à mesa, ele nos oferece pão e vinho, seu corpo e seu sangue. E nós o reconheceremos na fração do pão. Aliás, um dos primeiros nomes dados à Eucaristia ou à Santa Missa foi Frátio Panis. Na fração do pão, nós reconhecemos a sua presença. E quando comungamos, fazemos logo em seguida esta experiência do coração ardendo, né? Os olhos se abrem, o coração arde e os pés vão em direção ao anúncio, à missão. Por isso, o ano vocacional, que começaremos em breve, diz justamente isso. Corações ardendos e pés a caminho, pés que saem de si para ir ao encontro do outro. Não é possível comungar e voltar para casa numa intimidade apenas com o Senhor. Não existe uma intimidade sem missão. Toda intimidade com Cristo leva ao outro, senão a pessoa até comungou o Senhor, mas ela não entendeu a sua mensagem. Ainda, nós podemos dar uma palavra diante dessa presença do Senhor, né? Que está presente absolutamente, totalmente na Eucaristia. Sua presença real também está na palavra que ele nos fala, né? Então são outras presenças de Cristo, né? Na palavra e na comunidade reunida. Mas voltamos a insistir numa palavra importante: transubstanciação. Especialmente para quem adora o Senhor, deve reconhecer isso. E diferente dos outros sacramentos, a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, que padeceu pelos nossos pecados e que o Pai o ressuscitou. Existe um nexo com a presença. O Cristo está realmente presente na Eucaristia, por uma mudança de toda a substância das duas espécies. São Paulo VI, na Mysterium Fidei, diz que após a transubstanciação, as duas espécies adquirem um novo significado e uma nova finalidade, enquanto contém uma nova realidade, justamente chamada ontológica. Em tudo permanece os sinais do pão e do vinho, mas nós sabemos que são realmente, não simbolicamente, nem aparentemente, corpo e sangue do Senhor. É o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor que nós comungamos em cada Eucaristia. Grande, grande amor é que faz tão grande causa de tudo que estamos percebendo da Eucaristia. Pois bem, que possamos reconhecer, então, a presença desse Senhor em nossas vidas. Que possamos perceber que cada vez que comungamos ou adoramos o Senhor, nós precisamos perceber os efeitos desta comunhão. Primeiro, que completa a edificação da igreja. Ninguém comunga para ser feliz sozinho. Quem tem essas ideias, de fato, não conhece a tradição de 2000 anos. O primeiro efeito da Eucaristia é completar a edificação de toda a igreja. Porque igreja, de eclesia, do grego, é assembleia, é comunidade viva em torno do Senhor. Então, cada um cresce para o bem de todos. Possibilita, assim, o crescimento da igreja. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja.
porque esta Eucaristia salva cada membro da Igreja, para que não se perca no pecado e na morte, e confere à Igreja a graça da unidade e da caridade. Unidade entre nós e caridade. É um grande efeito da Eucaristia. Por isso, quando aparecem grupos que começam a criticar o Papa, os bispos, ou então a própria Igreja, isso geralmente é gente que não comunga, ou se comunga, comunga mal. Eu vou dar uma palavra-chave para entender isso. Onde não há comunhão, não há verdade. Se alguém acha que tem que corrigir isto e aquilo, mudar isto ou aquilo na Igreja, se não estiver em unidade, não existe caridade e não existe verdade. Porque no passado, vários grupos também tentaram entender tudo isso diferente e se separaram. Por isso, fortaleçamos a unidade. Quem mais comunga, quem mais adora, mais ama e defende a Igreja enquanto comunhão. Sem comunhão com o Papa, com os bispos, com a diocese, com os irmãos, a pessoa não entendeu o que comungou. E isto é urgente, num tempo de tanta pluralidade, tanta fragmentação como o nosso, é preciso nos fortalecermos na unidade e na comunhão. Porque só a Eucaristia redime dos pecados, e um pecado pode ser o da soberba. Só com humildade nós vivemos a unidade. Quando alguém se acha melhor que o outro, já começou a perder o sentido da unidade e da comunhão. Estamos juntos, né? E, portanto, por fortalecer a unidade, a caridade, ir ao encontro do outro, por perdoar os pecados, a Eucaristia já antecipa a glória no tempo. Quem comunga a Eucaristia, de alguma forma, já percebe o tempo da plenitude chegar até nós aqui e agora. Portanto, a Eucaristia é fonte de santidade. Por ela ser fonte e cume da vida cristã, a vida cristã encontra ali uma fonte e a sua finalidade máxima, que é estar junto de Jesus. A Eucaristia antecipa para nós também a glória eterna. E assim quem comunga está na vida da graça, através de sinais sensíveis em cada sacramento. Na Eucaristia, a Igreja vive uma realidade que a precede. A ação do Filho, do Espírito e do Pai está na origem da Eucaristia, na constituição da Eucaristia, na continuidade dela. E aí a Igreja nasce como graça, dom do alto, que reúne a Assembleia dos Fiéis em comunhão. A Igreja não nasce simplesmente com uma reunião de pessoas que querem buscar Deus, não. Primeiro Deus nos reúne, o Senhor nos reúne, e ao redor dele é que nos constituímos a Assembleia do Senhor, família e caminho que nos leva ao Pai. Isso é muito interessante. Se nós começamos a Eucaristia, nós não podemos dizer assim, vamos invocar a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, porque a igreja que se reúne para celebrar a Eucaristia foi convocada e precedida pela Trindade. Quando nós chegamos na igreja ao iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo uma missa, uma santa missa, nós já fomos convocados. Foi o Senhor quem nos convocou. Foi a realidade do Cristo crucificado e ressuscitado que nos reuniu como família do Senhor. Somos povo de Deus reunido e consagrado no Cristo. Por isso há uma relação muito grande entre encarnação do Verbo e Eucaristia. Nós cremos que em Jesus Cristo Deus veio nos visitar, num corpo ligado ao tempo e ao espaço. Mas o Verbo de Deus continua a habitar aqui neste mundo, porque ele na Eucaristia, ele pode ser visto e tocado. Na ordem do ressuscitado, não dependendo mais do tempo e do espaço, é uma realidade nova, sim, mas a Eucaristia permite que nós toquemos a carne do Senhor, bebamos o sangue dele. Por isso Santo Ambrósio, no Tratado De Trinitate, afirmou: como é verdade que o Verbo se fez carne, também é verdade que com o alimento eucarístico recebemos o Verbo feito carne. A profundidade disso
Valeria a pena fazer toda uma oração e uma reflexão só nisso. O Verbo se fez carne e nós, ao recebermos, comungamos o Verbo feito carne. Por isso, cada vez mais, procuremos valorizar a adoração eucarística. Adorar o Cristo é reconhecer sua presença em nossos altares e no mundo inteiro. São Francisco de Assis insistia muito que a partir do altar nós reconhecêssemos a presença do Senhor no mundo inteiro. Porque é claro que é lugar privilegiado do Senhor, mas pensemos o que Jesus pensa. Rezemos como Jesus rezava. Tudo que fazemos diante do Santíssimo Sacramento é para tornar este mundo e o nosso ser mais eucarístico. Um mundo eucarístico, um mundo de ação de graças ao Pai, e nós, seres humanos, mais eucarísticos. A tal ponto que devo dizer, quem mais adora deve ser mais caridoso e mais serviçal. Porque quanto mais adoramos o Senhor, mais as pessoas devem reconhecer o Cristo naquele que adora. Por isso, irmãos e irmãs, a presença do Senhor nos torna cada vez mais pessoas de profunda unidade. O fruto da Eucaristia é a união dos cristãos, antes dispersos, agora unidos num só pão, num só corpo, num só sangue, num só cálice. Por isso, só pode ser recebida a comunhão e unidade com toda a Igreja, superando toda a separação, para que nesta unidade, quem comungar, nós possa reconhecer a presença real de Cristo, que nos pede pão em todas as mesas. Portanto, cada vez que nós escutamos essa expressão na Santa Missa, eis o mistério da fé, ou podia ser também, eis o sacramento da fé, é mistério pascal, é sacramento da Páscoa, é banquete e sacrifício, é o Cristo já presente aqui no sacramento, mas ainda não reconhecido por todos no reino que virá. Mas o reino que virá se antecipa em cada Eucaristia. Por isso a palavra que mais poderíamos dizer diante do Senhor presente, seja no altar, seja no sacrário, é Maranatá, vem Senhor Jesus. Por isso quem adora nem faz pedidos, nem só agradece, apenas reconhece. Quem adora o Senhor, reconhece sua presença. Assim como a gente se coloca diante do sol, para poder ser iluminado e aquecido por ele, para que se fortaleça todo o nosso ser. Nós precisamos de sol, até por causa da vitamina D, mas não só por isso. Nos colocamos diante do sol e contemplamos o mistério da vida, quente e iluminada, que este astro vem trazer. Imaginem colocar-se diante do Senhor, para que ele aqueça o nosso coração dos invernos que a vida nos traz e ilumine a nossa vida diante das trevas que aparecem no caminho. Quem se coloca diante do Senhor para adorar, percebe o calor e a luz que dissipa todo o frio e toda a treva. A você que vive cada vez mais nessa intimidade com o Senhor, eu desejo que perceba o quanto o calor e a luz do Senhor nos fazem ajudar quem vive no frio e na treva. E especialmente, devolva, ofereça, entregue a quem estiver perto de você o mesmo amor que o Senhor nos dá. Não é um amor abstrato, é um amor muito concreto. Porque São João diz, se alguém diz que ama a Deus e não ama o irmão, não entendeu bem o que é o cristianismo. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, na verdade não ama o Senhor. Nós reconhecemos a presença do Senhor na Eucaristia e o servimos em cada irmão que mais precisa. Desde o tempo dos Santos Padres até hoje, nunca se separou a Eucaristia da adoração e do serviço. É uma síntese cristã. Amor a Deus necessariamente se traduz amor ao próximo. E a cruz sempre tem duas dimensões. A cruz
tanto tem a dimensão vertical que une a terra ao céu, quanto a dimensão horizontal que une uma pessoa a outra pessoa. Porque todos somos irmãos, irmãos no sangue dele, irmãos em Cristo. Eu desejo a todos que nos acompanham neste momento que a Eucaristia seja sempre mais um sinal de vida, vida eterna, vida concreta, vida que se traduz no cotidiano e vai nos encaminhando para a plenitude. A todos, que a Eucaristia seja a força do caminho. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.